E falando sobre operações alquímicas, hoje iremos abordar o caso da tintura, que se encontra na fase do rubido. Caso você não conheça o rubido, no final deste programa estará um vídeo nos destaques explicando exatamente qual é o processo como um todo. Mas hoje vamos falar da sua primeira parte, a tintura. Em uma primeira análise, até para que a gente possa ter um entendimento também da parte física, a tintura pode ser entendida através de um exemplo simples. Nós temos, digamos, duas substâncias e a primeira substância já passou pelos processos necessários para que ela tenha a sua essência muito bem definida. E o que a gente vai fazer agora é pegar essa essência e quase que literalmente tingir a outra substância com essa essência. Você pega um pouco daqui e passa para lá, para que a essência da primeira substância passe, de certa maneira, a habitar a segunda substância. E a partir dali, essa segunda substância vai se desenvolver, vai se misturar, digamos assim, com essa essência, para que ela possa, mais à frente, através da emulação dessa primeira substância, conseguir também manifestar essa essência, que, obviamente, será a mesma depois de um determinado tempo. E aí, depois dessa primeira análise, obviamente bem resumida, do que é a parte física e mais material dessa operação alquímica, a gente pensa sempre na parte filosófica, no que isso pode nos ensinar no nosso dia a dia. A gente já viu nas operações anteriores que nós viemos consolidando a capacidade de nos conectarmos com o sagrado e de trazermos ele para o dia a dia. E, de certa maneira, essa primeira operação do rubedo é mais uma continuação, mais um passo nesse processo. A gente pode entender que as divisões são didáticas, mas que há um único grande processo, um único grande caminho que todos nós estamos trilhando, que é o caminho para nós manifestarmos da maneira mais pura possível a divindade, aquilo que é sagrado. E para que a gente saia um pouco desse campo mais teórico e abstrato e comece a entender de maneira mais prática o que significa essa tintura, a gente pode pegar um exemplo muito simples que posteriormente será mais trabalhado também. Se eu estou, através de uma substância, pegando a essência de uma e trazendo para outra, filosoficamente, no meu dia a dia, a ideia é que eu pegue o que há de mais essencial, o que há de mais puro em tudo aquilo que está ao meu redor e traga para o meu dia a dia. Então, se eu tenho um indivíduo, um amigo, um irmão, um familiar, que tem uma característica específica que eu considero muito elevada, muito sábia, muito bem lapidada, a ideia inicial aqui é que eu simplesmente consiga aprender com ele. Simplesmente consiga, através daquele exemplo, trazer aquela característica para o meu dia a dia e fazer com que eu consiga, inicialmente, da maneira mais fidedigna possível, imitar aquilo que ele faz muito bem, aquilo que eu admiro na conduta dele, para que posteriormente eu tenha isso manifesto dentro de mim. Tem uma frase que eu aprendi há muitos anos e que eu sempre achei fantástica, principalmente pela simplicidade, e ela diz que... Deixa eu lembrar da frase. Ela tava aqui, mas eu não lembrava. Ela disse que 2 pontos a viagem. Lembrei. A frase diz: a disciplina precede a espontaneidade. É porque eu ouvi há muitos anos essa frase, então eu realmente não lembrava exatamente, mas a essência é justamente o que a gente está dizendo. Antes que eu possa ter uma prática de maneira muito natural, eu preciso treiná-la. E esse processo da tintura nada mais é do que isso, exercitar até que isso se torne a minha essência também. Essa frase que você falou realmente ela é muito verdadeira. Mas é interessante porque, trazendo alguns conhecimentos complementares a essa operação alquímica, né, a gente já mencionou aqui algumas vezes em outros vídeos, né, sobre a importância de você ter heróis na sua vida, né? Platão já falava disso na época dele, né? E nós continuamos falando disso ainda hoje em dia, porque de fato é algo muito importante. E essa ideia de ter um herói na sua vida, ela conversa diretamente com a ideia da tintura dessa operação alquímica. Por quê? Porque a ideia de você ter um herói na sua vida não é você ter uma pessoa que vai te salvar no momento de perrengue, não é você ter uma pessoa que você vai pedir... Ele até vai te salvar, mas não como você está pensando. Não da maneira como você está imaginando, exatamente. A ideia de você ter um herói na sua vida é você ter alguém para servir de inspiração, como o João falou. É você ter alguém para imitar. Porque nós estamos basicamente seres falhos.
na nossa vida, durante vários momentos de crise, a gente vai tender a seguir pelo caminho errado, a tomar a decisão errada. E quando a gente se coloca diante de uma situação, ou melhor, quando uma situação dessa se coloca diante das nossas vidas, ter um herói nos possibilita fazer a pergunta: o que esse herói faria? Não o que eu faria, não o que eu quero fazer, não o que eu vou fazer. Não, de uma certa forma eu tiro o eu da jogada, né? Por um momento, por um breve momento, eu tiro o meu sujeito daquela jogada e eu pergunto: o que o herói faria nesse momento? Que herói? O herói que eu tiver como modelo para mim. Pode ser um herói mítico, pode ser um símbolo religioso, um símbolo sagrado, pode ser até mesmo, como o João disse, alguém mais próximo de você. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, mas pode ser qualquer pessoa que represente valores e virtudes que você considera elevada. E aí você se pergunta: o que essa pessoa, o que essa figura faria nesse lugar? A resposta ela sempre vai ser muito clara. Por quê? Porque você está tirando de você e colocando para ela. Quando você coloca o que você faria, muitas vezes você fica enviesado, você confunde os seus sentimentos, você confunde as suas emoções, você confunde aquilo que você deve fazer com aquilo que você deseja fazer e tudo mais. Mas quando você coloca na figura daquele herói que você tem muito bem moldada na sua cabeça, a resposta é sempre muito clara. Cara, ele faria isso. Eu não quero de jeito nenhum fazer isso, mas ele faria isso. E a partir do momento que você sabe o que ele faria, você, através do processo da tintura, ou seja, a partir desse processo alquímico, você pode começar a imitá-lo. Imitá-lo não significa que você vai se tornar ele, imitá-lo não significa que você vai conseguir fazer exatamente como ele faz, mas é uma busca, é uma tentativa de emular o melhor possível aquele comportamento na sua vida. Como eu disse, né, e o João também mencionou, você pode ter vários modelos, desde modelos mais próximos até modelos mais distantes. E é importante que a gente tenha os dois. Um não anula o outro. Você ter modelos mais próximos, ele vai te garantir não, mas ele vai te dar mais chances de que você não caia naquela falácia e naquela fuga de esse modelo é muito distante de mim, eu não sou esse cara, ele tá anos-luz à minha frente, eu não sou um avatar, então eu não preciso fazer o que ele faz. É fácil ser sábio quando você vive no topo da montanha, né? Exato. Então, como eu não vivo no topo da montanha, eu não preciso agir como esse cara age. E quando você tá falando de alguém que vive nos mesmos perrengues que você, de uma certa forma, essa ilusão ou essa desculpa, ela cai por terra. Você fala: cara, se esse cara que vive nas mesmas situações que eu consegue, logo eu não tenho como eu não posso inventar essa desculpa de que as minhas circunstâncias não permitem que eu consiga. Então, ter um modelo próximo, ele é muito importante justamente para isso. Porém, você também precisa ter modelos mais distantes. Por quê? Porque quando o seu modelo ele é muito próximo de você, mesmo ele sendo superior, o seu horizonte, né, ou seja, a sua chance, né, a sua potencialidade de crescimento, ela também acaba se tornando muito pequena. Por quê? Porque você está muito próximo dele, então a sua chance de alcançá-lo é muito maior. Quando você tem um modelo que está mais distante, a sua chance de alcançá-lo é muito menor. Porém, a sua potencialidade, a sua possibilidade de caminhar, né, de se deslocar, de crescer, ela se torna muito maior. Então você tem mais chances de crescer, você tem chance de crescer mais do que você teria apenas tendo modelos muito próximos de você. E pegando essa última fala do Patrick, né, sobre esses modelos próximos e distantes, é importante que a gente tenha noção que o modelo próximo, por mais que ele possa servir por um determinado momento, isso não significa que você precisa ter apenas um. Talvez naquele assunto ele seja o seu único modelo porque você não tem outras pessoas que te sirvam de modelos minimamente saudáveis para aquele assunto. Perfeito. Mas isso não significa que você precisa utilizar só essa pessoa como modelo ou que essa pessoa, de fato, ela serve de modelo para todos os aspectos da sua vida. Então eu posso me inspirar no Patrick, que ele tem as virtudes dele em determinados aspectos, e eu também posso me inspirar no João, que tem as virtudes dele em outros aspectos. Em alguns pontos, o João domina e o Patrick não. Em outros, o Patrick domina e o João não. Em outros, os dois dominam, então eu utilizo os dois modelos para ver o que melhor se adequa à minha capacidade de emular.
Em outros aspectos, nenhum dos dois domina. Aí eu tenho que procurar um terceiro modelo, um quarto modelo, e a vida vai assim sucessivamente. É importante que a gente tenha noção de que a gente já faz essa questão natural. O ser humano, ele aprende por modelo, né? A gente fala que o ensinamento transmite o conhecimento, mas o modelo arrasta, né? A vivência arrasta. Quando você vai educar uma criança, muito mais do que o que você fala, é o que você faz. Porque ela vai emular o que você faz, mesmo que você não perceba que você faz aquele tipo de coisa. Então é interessante que a gente tenha isso em mente. Nós naturalmente vamos nos comportar como as outras pessoas. E sabendo disso, eu posso escolher. Eu não vou escolher me comportar como qualquer um, mas alguém que esteja mais próximo daquilo que eu entendo como valoroso. E a partir desta conduta, eu vou emulando a sua vida, eu vou emulando a forma com que ele age naquele aspecto e passo a viver tal qual ele vive. É importante também percebermos uma coisa, que não significa que você vai se tornar um mini o outro. Você vai ter que mudar o seu nome, você vai ter que usar as mesmas roupas dele, você vai ter que se mudar para uma casa igual a dele ou coisas parecidas. Mas significa que você está pegando algo que é valoroso e trazendo para a sua vida, como João disse. A prática precede a espontaneidade. Então você vai emulá-lo de tal forma que chega um determinado momento que aquilo já faz parte da sua vida. E aí você não precisa mais emulá-lo, porque você já colocou isso na sua vida e, vamos colocar assim, da sua maneira. Peraí, mas vocês não falaram que eu tenho que fazer igual o outro? Sim, você vai fazer igual ao outro porque você ainda não sabe fazer. Mas à medida na qual você vai fazendo, você vai aprendendo a sua forma de vivenciar aquilo. E aí você vai, a cada instante, consolidando uma conduta que você entende como valorosa na sua vida cotidiana. E aí você vai se transformar de fato nesse ser um pouco melhor do que você era anteriormente. Entender esses paradigmas são importantes. E fazendo um outro comentário, resgatando uma coisa que o Patrick disse na fala dele, ele falou, quando vem a situação ruim, e a situação ruim vem, é bom que você tenha esse modelo para seguir de inspiração. Isso é verdade, mas não adianta nada você fazer isso só quando vem a situação ruim. Você precisa constantemente estudar este modelo, dar consciência ao que você está fazendo. E ao fazer isso, no seu dia a dia, já colocar em prática essas questões. Porque quando vier o problema, e ele vai vir na vida, porque a vida é feita de transformações, você vai estar mais apto a resgatar esse ensinamento e aplicá-lo neste momento presente, que é um momento tanto quanto mais conturbado. A disciplina, ela é fundamental. A disciplina, ela não consiste em você fazer as mesmas coisas todos os dias, mas você dar continuidade àquilo que você entende como valoroso. Fazer sempre que possível. E sempre é possível fazer. Às vezes num horário diferente, às vezes num momento diferente, às vezes de uma forma diferente, mas você vai praticando isso, até que você consiga fazer o que na alquimia nós chamamos da tintura. Trazer para você um atributo divino que habita em outras pessoas e que também habita em você, mas de forma latente, fazendo com que ela possa se revelar e você consiga começar a consolidar a sua grande obra. E até o próximo programa. Tchau, tchau!